Um dos crimes citados pela PGR, ao pedir a prisão do senador Sérgio Moro, foi fruto do pacote anticrime, projeto do próprio Moro, quando ainda era ministro da Justiça. O trecho triplica a pena para crimes de calúnia que forem divulgados pela internet. Bom dia, Guilherme Amado. Parece que o senador está provando do próprio veneno, né? Bom dia, Roberta. Bom dia, Deluca. Bom dia, Edu. Pois é, no trecho do pacote anticrime que o Moro enviou em 2019 para o Congresso, e foi aprovado parte deles, devem lembrar, tinha um artigo que foi incorporado ao Código Penal que dizia que se o crime de alguma maneira foi propagado nas redes sociais, a pena deveria ser multiplicada por 3. Então, a Lindora, né, que é a vice-procuradora-geral que escreveu a denúncia pela PGR, né, que representou Augusto Aras nessa denúncia, ela usou esse trecho para pedir uma condenação maior do Sérgio Moro. E a condenação maior aí tem uma importância, né, porque o crime de calúnia ele é um crime de pena muito pequena e que a maioria das pessoas sequer cumpre. Tem um tipo de acordo para que não haja cumprimento, porque é muito pouco tempo. Mas, aumentando essa pena, aumenta não só o período de pena, mas a chance de que alguma coisa tenha que ser cumprida, nem que seja o acordo para que não haja um efetivo cumprimento da pena, esse acordo seja maior, com exigências maior do condenado. Guilherme, vamos rever o vídeo, né, em que Moro cometeu calúnia contra o ministro Gilmar Mendes? É sempre bom a gente rever, até porque ele diz que foi fora de contexto e mais, que foi manipulado, mas na fala dele não tem nenhuma edição. Presta atenção junto com a gente. E ainda em contexto junino agora. Não, isso é fiança, instituto, para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Não, tá. Contexto junino, manipulado, quer dizer, explicando praticamente o inexplicável, né, Gui? Você sabe que me lembrou, Roberta, esse vídeo, desde que eu assisti, me lembrou uma entrevista que eu fiz em 2019 com o Deltan Dallagnol. Foi a primeira entrevista longa que ele deu depois da Vaza Jato. Eu fui até Curitiba, né, na Força Tarefa, e fiquei quase 2 horas com ele. E aí, num determinado momento, eu perguntei para ele se ele tinha em algum momento discutido o impeachment do Gilmar Mendes. E o que estava por trás daquela discussão. Porque tinha uma mensagem da Vaza Jato que falava disso, né? E aí ele virou e falou assim, eu não me recordo. Que era uma frase que ele dizia sempre para várias mensagens cuja autoria, cuja autenticidade ele não queria confirmar. Ele falou, eu não me recordo. Eu falei, Deltan, eu não estou te perguntando se você vestiu camisa amarela ou vermelha num dia de agosto de 2002. Estou perguntando se alguma vez você discutiu ou não discutiu o impeachment do ministro do STF. Não é uma coisa trivial para você não lembrar. E aí ele fica sem saída, porque era uma perda muito lógica, e aí ele admite. O Gilmar Mendes foi, para a Força-Tarefa da Lava Jato, uma referência de um obstáculo que eles tinham que vencer no STF. Porque o que aconteceu ao longo da Lava Jato em diversos momentos? Os relatores da operação, né, primeiro o Teori Zavascki, depois o Edson Fachin, eles tinham um alinhamento muito grande com a Lava Jato. Então, eles mantinham liminarmente grande parte dos pedidos feitos pelo Ministério Público. Né? E vamos lembrar que havia um alinhamento muito grande também da PGR, de então, o Rodrigo Janot, com o que a primeira instância, né, a Força Tarefa em Curitiba, pedia. Mas, quando caía, por alguma razão, com o Gilmar Mendes tinha uma postura completamente oposta. Né? O Gilmar Mendes dava muitos habeas corpus,
o Gilmar Mendes derrubava muitas decisões deles. E não é que o Gilmar Mendes não tenha tido um entusiasmo muito grande com a Operação Lava Jato, como o STF como um todo teve. Ele teve também. Se você pegar os primeiros anos da Lava Jato, o Gilmar Mendes compartilhava do mesmo entusiasmo. O Gilmar Mendes, também a exemplo dos outros ministros, ele manteve muito do que a Força Tarefa queria e depois a PGR pedia ao Supremo nesse alinhamento que eu expliquei que havia. O ministro começa a mudar o posicionamento dele a partir ali de 2016, 2017, e aí até que se torna no STF o principal ministro que se opunha à operação. Mas nos primeiros anos era muito diferente, ele tinha a mesma postura de seus colegas. E por isso, né, por essa atuação a partir de 16, 17, 18, vocês devem lembrar, ele se opôs muito à operação contra o Michel Temer, né, no caso da JBS, isso já foi 2017, ele se opôs muito a diversas empreitadas da Lava Jato do Rio de Janeiro, em relação a diversos casos do Rio de Janeiro, quando a Lava Jato estava tratando de políticos do PSDB, e isso criou meio que uma imagem de que ele era o principal adversário da Força Tarefa no STF. Tanto que na Vaza Jato, o Deltan fala em impeachment dele com os procuradores, e nesse vídeo aí que a gente viu, o Sérgio Moro faz uma referência ao tanto de habeas corpus que o Gilmar Mendes dava, sempre deu, e faz uma referência como se isso pudesse ser comprado. Olha só, tem até um ponto que é importante, que é o seguinte, eu fico vendo os comentários, né? Os comentários estão bombando hoje, que bom, né? Lembrando que agora, cada dia mais vão bombar os comentários. A gente está na TVT, a gente está na TV Quirimurê, em Salvador, a gente está na Rádio Brasil Atual, as pessoas vêm, fazem um comentário aqui, etc. Aí tem gente que fala, mas pode ser que tenha sido na festa junina do ano passado. Vamos supor que tenha sido na festa junina do ano passado. Primeiro, tem outros comentários já dizendo, engraçado, as crianças todas que aparecem não tem ninguém caracterizado. Ele não está caracterizado. Eu nunca vi festa junina que as crianças não vão caracterizar. Ele até podia não ir, mas as crianças todas não vão. Mas vamos lá, vamos supor que tenha sido festa junina. A pergunta é, por que esse vídeo ficou escondido até agora? Porque ano passado ele era candidato. Ano passado ele era candidato. Ano passado ele não tinha foro privilegiado. Ele tinha foro privilegiado? Ano passado? Por que será que não veio? Por que veio agora? Então o ponto é o seguinte, primeiro, o que ele falou é um absurdo ano passado ou esse ano, porque ele já era o ex-juiz Sérgio Moro. Ele já era um cara, enfim, que cresceu dentro desse ambiente da lei. Ele já era um cara que deveria saber da gravidade do que ele estava falando sendo filmado. Mas será que ano passado esse vídeo ficou assim, escondido nos tempos modernos? E se ficou, por que ficou escondido? Como é que será que ele conseguiu esconder, se foi ano passado, esse tempo todo? Então tudo nesse negócio é estranho, mas a única coisa que não é estranha é o seguinte, a fala dele é um absurdo. A fala dele e não é Eduardo, você gosta do Gilmar Mendes? Meu irmão, eu tenho uma implicância que vai até meu último fio de cabelo com o Gilmar Mendes. Com o meu último fio desde sempre, desde lá de trás. Desde lá de trás. Agora, enfim, eu acho que a lei é a lei e a minha implicância tem que valer nada para a lei. Não deveria valer. A gente viu o Lênio Streck falando aqui outro dia que é o seguinte, o Brasil é um país que tu tem que ter sorte de qual juiz pega o teu caso. Que maluquice isso. Então o que vale não é a lei, é o juiz. Então, apesar das opiniões que as pessoas têm em relação ao Gilmar Mendes, o que o Moro falou foi um absurdo. Tenha falado isso em festa junina ou não? Tenha falado isso em janeiro, fevereiro, março, abril, maio ou junho. Tenha falado isso antes ou depois de ser senador. Na verdade, depois de ser senador, para mim, só agrava o caso.